Oi pessoal, tudo bem? Então, agora a gente vai falar sobre a prática da programação. Eu dei uma introduzida então aqui nesse documento sobre como funciona essa lógica para... Então, a boa notícia é, a gente não vai precisar fazer os códigos do zero. A gente só vai precisar, nessa disciplina, alterar alguns valores, saber manusear essas linhas de código para dar um resultado que a gente quiser, mas não fazer tudo do zero. De qualquer forma, precisa entender o que aquela linha está dizendo. Então, por isso eu estou introduzindo essa parte para vocês e vocês podem conferir aqui. Mas vamos fazer na prática para vocês entenderem em vídeo também, tá? Olha, deixa eu limpar isso aqui antes para não confundir. Então, o computador, O computador, ele é bem burro, assim, porque ele só vai entender as coisas se você dizer bem especificadamente o que você quer que ele faça. Então, por exemplo, numa receita de bolo, você vai dizer, olha, tem que quebrar 3 ovos, misturar os ovos com uma xícara de açúcar, bata até espumar e vai dando várias instruções para no final você ter um bolo. O computador, ele faz a mesma coisa. Então, vocês vão ver, por exemplo, em outras linhas mais pra frente, que a gente vai dizer, eu quero que você faça isso, 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 e no final, por exemplo, me diga o valor dessa operação. É bem simples. Então, vamos lá. Eu já mostrei para vocês que o R pode funcionar como uma calculadora. Aqui pode ser qualquer tipo de operação. Pode ser de soma, pode ser, pode ser de subtração. Mas vamos somar aqui, para ficar mais fácil de entender. Então, beleza. Mas, ao invés de a gente trabalhar sempre com esses valores e ter tudo isso decorado, a gente pode guardar esses valores em caixinhas. Como, por exemplo, aqui. E fazer a operação através do nome dessas caixas. Então, eu posso selecionar toda essa sequência de passos e pedir para ele me dar o resultado final. Lembrando que para rodar aquela linha de código, ou como dessa forma que eu fiz, selecionando duas linhas, é só apertar Ctrl Enter ou aqui em cima. Mas se eu quiser acrescentar uma água, ao invés de eu fazer o resultado é café mais 30 mais água, ou então colocar exatamente o valor de cada coisa, eu posso só dizer, a água custa tanto, e eu quero o valor do resultado que eu já tinha antes, somado com o valor da água, e pedir para ele me dizer esse resultado. Entenderam? Bem facinho, né? Agora eu apaguei tudo isso e... Então, além daquelas operações que eu disse ali na frente, também dá para fazer de raiz quadrada, de log na base 10 e também equações simples. Tá, agora sobre a função help. Se vocês tiverem dúvidas sobre alguma palavra reservada, como por exemplo essa daqui, dá para colocar esse código de help, abre e fecha parênteses e coloca a palavra reservada no meio. E vai aparecer aqui do lado, olha só. Dizendo tudo como funciona e tudo mais. Alguns exemplos até. Se quiser então abrir a tabela, tipo a página inicial daqui para perguntar alguma coisa, dá para fazer desse jeito aqui, rodando essa linha. E a partir dessa lupinha aqui, vocês conseguem pesquisar, por exemplo, essa linha de novo. Essa função, aliás. Se tiver com preguiça, só coloca 2 pontos de interrogação e também funciona do mesmo jeito. Beleza? Então é isso. Outra coisa. O R, ele funciona através de pacotes. Então, como funciona isso? Cada pacote, ele consegue executar algumas funções. Mas, para eu poder fazer aquelas funções, executar aquelas funções,
eu preciso ter esses pacotes instalados no meu RStudio. Para eu instalar eles, então, eu preciso dizer instale o pacote e aqui dentro das aspas duplas o nome do pacote. Eu vou rodar aqui para vocês verem. Olha, aparentemente deu certo, né? Vamos ver aqui. Através desse códigozinho a gente consegue ver. Não deu certo, porque precisa da versão 4.3.3 e eu só tenho a 3.1. Preciso atualizar, mas tudo bem, depois eu faço isso. Então tá, agora o que acontece? Toda vez que a professora der uma atividade para vocês, ou quando a gente for fazer alguma atividade em sala, ela sempre vai dar uma planilha com vários dados para a gente conseguir fazer gráficos a partir desses dados, ou, enfim, mexer com esses dados, né? Fazer análise deles. Mas para a gente dizer, olha, você precisa ler os dados desta planilha, a gente antes precisa dizer o endereço. Então, vá até o endereço, é como se essa linha dissesse, vá até o endereço tal. Qual é o endereço tal? O endereço da pasta que você colocou essa planilha. O nome da minha pasta eu acesso dessa forma. Então, clica com o botão direito aqui em cima, copiar endereço. Aqui eu colo o endereço e mudo toda a direção dessas barrinhas aqui, tá? Aperta o Alt e no meu é o que, mas você tem que ver aí no seu teclado. Então, depois que você fez isso, vamos rodar aqui essa linha. Você verifica se está no diretório certo. Aqui está no diretório certo. E agora você disse, bom, depois que você foi até o endereço e eu verifiquei se você está no endereço certo e você está, então leia o arquivo chamado oficina.csv. Deu certo? Tá. Quando o arquivo ele é separado por vírgula, tem que ser CSV2. Se não, se é por ponto, então CSV só. Vocês podem ver isso aqui também, ó. Arquivo de valores separados por vírgula. Se o seu não deu certo até aí, eu sugiro que você veja certinho se o endereço tá no lugar, tá escrito da forma correta. E se o nome do arquivo também tá escrito da forma correta. Tem que ser bem certinho, tá? Não pode ter nenhuma falha, senão ele não vai entender. Então é isso. Se tiver que ler dado txt, que tiver em arquivo txt, então roda essa linha de código aqui. E olha, aqui vocês conseguem ter acesso dessa planilha. Por exemplo, tem o ID, os valores da variável A, B e C. Se eu, por exemplo, quisesse mudar o tipo desses valores, quisesse mudar para texto ou quisesse mudar para valor inteiro, por exemplo, eu faço através dessa linha aqui, tá bom? E de novo, se eu quiser explorar os dados, caso você não consiga acessar aqui ou não queira acessar aqui, então você roda essa linha aqui e aparece aqui no console. Gente, por enquanto é isso. Agora no próximo vídeo eu vou explicar como a gente plota os gráficos. Beleza?